Está no ar o painel de notícias. Acompanhe comigo notícias sobre decisões da Justiça Federal da Primeira Região que marcaram as primeiras semanas de 2024. TRF da Primeira Região entende que dívida de empréstimo consignado permanece, mesmo com o falecimento do devedor. Agricultor com visão monocular tem direito ao benefício de auxílio-doença. E TRF1 decide que pensão por morte de militar deve ser dividida em partes iguais entre a mulher e a atual companheira. É a partir de agora. Vem comigo! O benefício por incapacidade do INSS é concedido a trabalhadores impossibilitados de trabalhar por mais de 15 dias por questões de saúde, podendo resultar em auxílio-doença, auxílio-acidente e até aposentadoria por invalidez, dependendo se a incapacidade é temporária ou permanente. No caso que Ana Paula conta agora, ela mostra como a Justiça se posicionou diante do caso de um agricultor com visão monocular que pretendia receber o auxílio-doença. O benefício foi negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ao argumento de que a visão monocular só é incapacitante nas atividades que demandem visão detalhada dos dois olhos. Desse modo, não seria impeditiva para as atividades de agricultor. Mas um laudo pericial judicial constatou que o agricultor apresenta incapacidade parcial e permanente devido à deficiência física provocada por acidente de trânsito que ocasionou a perda total da visão do olho esquerdo. O relator do caso, desembargador federal Eduardo Moraes da Rocha, destacou o entendimento da segunda turma do TRF1 de que a visão monocular autoriza a concessão de benefício por incapacidade em casos como esse, tendo em vista a própria natureza do trabalho e os riscos que ele implica, devendo ser levadas em conta as condições pessoais do segurado e as atividades exercidas. Assim, o magistrado concluiu que o beneficiário faz jus ao benefício de auxílio-doença desde a constatação da incapacidade, devendo ser mantido até que o autor seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando não recuperável, que seja aposentado por invalidez. Apesar de terem significados diferentes, há quem confunda negligência, imprudência e imperícia. E a distinção entre esses conceitos é muito importante no mundo jurídico e faz a diferença na hora de definir, por exemplo, a pena de um crime. A palavra negligência é utilizada para designar a falta de ação, ou seja, a omissão em agir. Já a imprudência remete ao desrespeito a uma conduta já aprendida, isto é, uma atuação sem precaução. Na imperícia, existe a falta de habilidade para desenvolver uma atividade técnica ou científica. Quer dizer que a pessoa age sem ter o conhecimento para fazer. No caso que Marco Antônio Feitosa apresenta agora, as consequências de uma negligência chegaram à Justiça. A Universidade Federal da Bahia foi condenada a indenizar em R$200 mil por danos morais uma paciente vítima de negligência na maternidade Escola Climério de Oliveira durante o parto de sua filha. A decisão é da 11ª turma do TRF1, que manteve a reparação devido a sequelas físicas e psíquicas decorrentes de procedimentos mal realizados. Para o relator, juiz federal convocado Pablo Baldivieso, ficou evidenciada a má prestação do serviço público pela maternidade, com longo período de internação para indução do parto normal, além de transferência para outra unidade hospitalar por falta de material para o procedimento cirúrgico. A pensão por morte militar é um benefício previdenciário pago mensalmente aos dependentes de um militar falecido como forma de garantir o sustento da família. Uma questão envolvendo pensão por morte de um militar chegou ao TRF1 e o William Nascimento conta para nós o desfecho dessa história. A ex-mulher de um ex-militar conseguiu na justiça manter a pensão por morte no percentual de 50%, o mesmo da atual esposa do servidor falecido. A decisão é da primeira turma do tribunal.
Para o relator do processo, desembargador federal Gustavo Soares Amorim, a partir do óbito, a ex-mulher concorre em igualdade de condições com a companheira e o benefício deve ser dividido em partes iguais, já que ambas comprovaram a dependência econômica necessária à obtenção do benefício. O magistrado destacou ainda que a concessão de pensão por morte é regida pela lei vigente na data de falecimento do militar em 2015. No caso, a Lei 3.765, de 1960, que exige o cumprimento de 3 condições para garantir o benefício: a condição de segurado do instituidor da pensão no momento do óbito, a qualidade de dependente e a dependência econômica de quem a recebe. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não incide contribuição previdenciária patronal sobre verbas trabalhistas pagas a título de hora, repouso ou alimentação. Como essa verba é destinada ao trabalhador que se mantém disponível no local de trabalho durante o intervalo destinado a repouso e à alimentação, não tem caráter salarial e sim indenizatório. Esse entendimento foi considerado em decisão do TRF1. Marco Antônio Feitosa dá mais detalhes. Uma empresa de segurança no Pará conseguiu na Justiça o direito de não recolher a contribuição previdenciária patronal sobre a hora de repouso ou alimentação de seus funcionários, o que vinha sendo feito de forma indevida. A decisão da 7ª turma do TRF1 prevê também a restituição pela Fazenda Nacional dos valores recolhidos nos últimos 5 anos indevidamente. De acordo com a relatora, a juíza federal Rosimere Gonçalves de Carvalho, a hora repouso ou alimentação é a hora trabalhada pelo funcionário quando deveria estar no seu intervalo para alimentação. Desse modo, não há dúvida quanto ao caráter indenizatório dessa verba, justificando a não incidência da contribuição previdenciária sobre esses valores. A extradição é o processo oficial pelo qual um país solicita e obtém de outro a entrega de uma pessoa condenada ou suspeita da prática de uma infração criminal. Um italiano, que será extraditado, deve continuar recluso em presídio federal até seu retorno à Itália. É o que nos conta Ana Paula Souza. A decisão é da 10ª turma do TRF1, mantendo o posicionamento da 15ª Vara Federal Criminal de Execução Penal do Distrito Federal, estendendo a permanência do preso no Sistema Penitenciário Federal, no DF, pelo prazo de 1 ano. O italiano está em processo de extradição, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele seria líder de uma poderosa máfia na Itália e que, de acordo com a Polícia Federal, controla 40% das remessas globais de cocaína, além de estarem envolvidos em descarte ilegal de resíduos, contrabando de armas, extorsão, prostituição, falsificação, tráfico humano, lavagem de dinheiro e crimes tradicionais. Em seu recurso, o italiano alegou que não foram apresentados fatos recentes que justifiquem sua permanência em presídio federal e apontou irregularidades na aplicação do processo penal. Mas os argumentos não foram aceitos pelo colegiado. Para a relatora, desembargadora federal Solange Salgado da Silva, as acusações contra o estrangeiro atestam fatos que afrontam a segurança e a ordem social, justificando a prisão. Você já deve ter ouvido falar em empréstimo consignado, uma modalidade de crédito que tem taxas e juros mais baixos que as do empréstimo pessoal, já que as parcelas são descontadas direto da folha de pagamento ou do benefício. Mas e o que acontece se o devedor falece? Quem mostra pra gente o entendimento da justiça em um caso assim é o repórter Marco Antônio Feitosa. De forma unânime, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que um contrato de empréstimo consignado não se extingue com a morte de quem contratou o empréstimo. A família de quem tomou o empréstimo alegou que, como a Lei 1046 de 1950 determina que a dívida seja extinta em caso de morte do usuário não for revogada, ela deveria ser aplicada nesse caso. Além disso, como a Lei 10.820 de 2003 não determina explicitamente o que acontece com a dívida em caso de morte do usuário de crédito consignado, a dívida deveria ser revogada.
Mas após examinar o processo, o relator, o juiz federal convocado Pablo Baldivieso, observou que como o contrato de empréstimo em questão não inclui qualquer cobertura de seguro para o falecimento do mutuário, o resultado é que a herança responde pela dívida e que, inclusive, o vencimento da dívida é antecipado. O TRF da Primeira Região decidiu manter uma multa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a uma operadora de plano de saúde. Entenda esse caso com Ana Paula Souza. O processo foi analisado pela 12ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na ação, a operadora do plano de saúde questionou uma multa da ANS. A empresa foi autuada por não ter comprovado estarem presentes em seu contrato de adesão ao plano de saúde os dispositivos de regulação de custeio de exames de alta complexidade. Ao propor a ação, o plano de saúde defendeu que foi multado por ter negado a realização de um exame de tomografia a um beneficiário e explicou que não houve negativa, e sim o que chamou de mecanismo de regulação, uma perícia para verificação da necessidade do procedimento, considerado de alta complexidade. E como a perícia concluiu que o exame era realmente necessário, o procedimento foi autorizado. Sendo assim, a operadora questionou a multa na Justiça, acrescentando que, estando ou não previsto em contrato, o processo de regulação encontra-se previsto em lei e normas editadas pela própria ANS. Mas o relator do caso, o juiz federal Alisson Maia Fontinelli, entendeu que a operadora deveria ter deixado claro nas cláusulas contratuais que haveria a necessidade de perícia para procedimentos complexos. Para o magistrado, houve ofensa ao cumprimento da Resolução Normativa número 124 de 2006 da Agência Nacional de Saúde. A norma estabelece que deixar de garantir ao consumidor benefício de acesso ou cobertura previsto em lei enseja penalidade de multa. Por isso, não há qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pela ANS. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias, produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região. E fica o convite para você continuar acompanhando as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estarei de volta, junto com William Nascimento e Ana Paula Souza nas reportagens, Lucas Lima na edição de áudio e com a coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana!